9h03, o Liberdade de Opinião começa indo para o Rio de Janeiro. Vamos ouvir o jornalista Sidney Rezende sobre os assuntos mais importantes do dia. Tudo bem, Sidney? Bom dia, hein? Tudo bem. Senhoras e senhores, Colombo, bom dia. Sidney, daqui a pouquinho, menos de uma hora, se o horário for cumprido, será instalada a CPI da Covid, a partir das 10 horas da manhã, com uma liminar da Justiça Federal de Brasília dizendo que Renan Calheiros não pode ser o relator da comissão. Porém, senadores disseram que vão ignorar essa decisão judicial. E aí, senadores próximos ao governo, nós acabamos de ouvir o senador Jorginho Melo, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional, no Senado, e é um dos integrantes da CPI, e o senador Humberto Costa, do PT, oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Ambos têm a mesma compreensão neste aspecto específico. A presença ou não de Renan Calheiros na condição de relator não é problema do Judiciário, é problema do Senado. E, por isso, ambos dizem que essa decisão não será respeitada. O senador Renan Calheiros está, neste momento, impedido de ser o relator por causa de uma provocação feita à Justiça pela deputada Carla Zambelli, que é aliada do presidente Jair Bolsonaro. E na decisão judicial, o juiz de primeira instância diz que, pelo fato de Renan Calheiros responder a processos no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele não pode integrar a CPI na condição de relator. E por ser pai de um governador de estado, também um dos possíveis focos da investigação. Então, Sidney, eu vou reproduzir aqui a pergunta que eu fiz aos dois senadores. Primeiro, essa é uma questão do Judiciário ou é uma questão do Senado? A presença ou não do senador Renan Calheiros como relator da CPI. E, em segundo lugar, o fato de ele ser pai de um governador de estado, o fato de ele responder a processos na justiça, o inviabilizam como relator da CPI? Bom, vamos por partes, né? Muita gente tem dúvidas, né? Qual é a diferença do deputado para o senador? Muita gente se pergunta isso, né? Já me perguntaram na rua também, né? Então, a diferença é básica. O senador representa os interesses do Estado e ele é senador, Renan Calheiros, para o Estado de Alagoas. Portanto, ele tem que defender o Estado de Alagoas, lutar para o Estado de Alagoas, levar recursos, se possível, trabalhar para o Estado de Alagoas em Brasília. Essa é a condição do senador. Só que a história quis que o filho dele, né, e a família Calheiros fosse influente no estado de Alagoas e o filho é governador. O próprio senador Renan Calheiros, na sexta-feira, observou que, de fato, há delicadezas, há impedimentos dele fazer, por exemplo, um trabalho até de relatoria quando o estado de Alagoas eventualmente for a parte interessada ou envolvida. Então, na última sexta-feira, ele se declarou parcial para relatar temas sobre o estado de Alagoas na CPI. Agora, o fato dele ser parcial, no caso específico no estado de Alagoas, não inviabiliza o trabalho do senador, porque por essa lógica, todo mundo é filho de alguém, né? Então o senador não vai trabalhar porque um filho é governador ou porque o outro filho de alguma maneira trabalha em algum outro lugar e assim, dessa forma, podem as vidas se cruzarem. Quando elas se cruzarem, e elas cruzam mesmo, até na justiça, o próprio juiz faz também uma declaração dessa ordem. Olha, eu sou parcial porque meu filho está envolvido. E quando o juiz, ele assina um processo, uma sentença favorável a um caso em que o filho está envolvido, é terrível isso, porque não é o correto, ele tem que ser isento nessa matéria. Então, dito isso, vamos para o terceiro aspecto aqui da nossa conversa, né? O senador Renan Calheiros, ele será ratificado porque também pensem bem, meus amigos, se toda vez que um juiz de primeira instância for acionado e ele tomar uma decisão para paralisar ações do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, o país não vai andar, não é dessa forma. Já no Supremo é diferente, é a última instância. Quando provocado, a Justiça e quando provocado, o Supremo vai se pronunciar. Ambos vão se pronunciar institucionalmente. Vamos então para o quarto ponto dessa matéria. Ele vai ser ratificado como relator e poderá, de fato, quando eventualmente o Estado de Alagoas estiver envolvido, ele não ser o relator. E há uma peculiaridade que o regimento permite também. O doutor Tiago Anastácio, advogado conhecido aqui do público da CNN, alertou que é muito importante. A CPI pode ir fazendo o seu trabalho pausadamente, por etapas.
etapas. Então ela pode concluir uma primeira fase, remeter a documentação para quem quiser, até para a polícia, se for o caso, mesmo antes do relatório estar completamente pronto. Ela pode pedir e solicitar a outros departamentos internos ou externos que façam levantamentos, pesquisas, que verifiquem a veracidade daquele depoimento, por exemplo, de alguém. Pode ir fazendo isso por etapas, o que não impediria amanhã, repito, do senador ficar equidistante disso. Então, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vai cumprir essa determinação em primeira instância, porque dessa forma você tem uma interferência direta dos poderes e o próprio regimento é muito claro nessa matéria. E como o senador não é votado, ele é escolhido, na própria decisão da liminar, ela tem essa distorção. O juiz não entendeu bem a dinâmica política, porque ele é juiz, mas não é político, não é senador, não entende como é que funciona o regimento. Então, o senador Renan Calheiros, se for ele mesmo o escolhido, ele não é votado. O presidente, sim, que vai, e o vice-presidente, que vão assumir o comando da CPI. Então, eu acho que hoje ela deverá ser instalada. Pode-se escolher Renan Calheiros, mesmo com essa liminar em processo. Na Justiça vai se entrar, e o senador Renan Calheiros já disse que vai lutar para derrubar essa liminar, certamente vai conseguir, e fica só uma espuma, uma agitação aí que a deputada Carla Zambelli trouxe, e vai ser assim, do início ao fim dessa CPI. É uma CPI nitroglicerina pura. E eu já disse aqui, hein, o meio será a mensagem. Nem se preocupe com o relatório final, vai ser isso aí o tempo todo. Daqui a pouquinho nós vamos a Brasília para acompanhar os momentos finais de negociações para a instalação da CPI a partir das 10 horas da manhã. Sidney Rezende, a Casa Civil enviou às secretarias executivas de 13 ministérios uma lista com 23 possíveis acusações e críticas ao desempenho do governo federal no enfrentamento da pandemia que serão utilizadas na CPI da Covid. Essa lista foi revelada pelo portal UOL e confirmada à CNN pela Casa Civil, que afirmou ser natural a confecção de documentos que sirvam como argumentos para aqueles que vão defender o governo sobre fatos e dados para, abre aspas, esclarecer qualquer questionamento feito no âmbito da comissão, fecha aspas. O Ministério afirma ainda que a divulgação da tabela revela apenas que o trabalho que compete à pasta está sendo feito de forma antecipada, integrada e consistente. Sidney, muita gente viu essa lista como uma oferta feita pelo governo à CPI. Então aqui as minhas fraquezas, explorem. O governo diz o seguinte, não, essas fraquezas, essas acusações já são feitas ao governo. Então é natural que elas surjam na CPI e natural que o governo tente se antecipar e municiar aqueles que vão defender o governo de informações para rebater acusações que o governo julga serem inoportunas, falsas, instrumento de disputa política. O que é que você achou da confecção dessa lista, desses argumentos todos apresentados por ambos os lados? Colombo, cada um faz sua parte, treina e se equipa e se prepara para um embate, né? E na CPI vai ser um embate de governistas e de oposicionistas ou independentes que vão fazer os seus questionamentos e vão colocar em alguns momentos o governo contra a parede. O que fizeram os governistas nessa lista que você se refere? Eles disseram, de fato, os pontos que preocupam a eles, dizendo, olha, reunamos dados aqui, mandem para nós dados aqui, vamos centralizar, vamos pegar tudo que a gente possa responder para defender o governo. Então eles colocaram negligência do governo na compra de vacinas, promoção, tratamento precoce contra a Covid sem comprovação científica, cloroquina, por exemplo, né? Militarização do Ministério da Saúde, minimização da gravidade da pandemia, ausência de incentivo à adoção de medidas restritivas para reduzir o contágio pela doença. O governo pegou estes dados e disse, olha, vamos trabalhar esses dados, vamos equipar aqui o nosso time, né? Nós temos lá senadores que podem nos ajudar. Quais são os senadores que podem ajudar os governistas? Ciro Nogueira, Jorginho Melo, Marcos Rogério, Eduardo Girão, todos esses aí pertencem a uma tropa de choque do governo. O governo fez isso, fez esse levantamento, mobilizou todo mundo, né? E o que respondeu, por exemplo, o que disse antes disso o senador Renan Calheiros, que poderá vir a ser o relator, né? Ele disse o seguinte, olha, nós vamos verificar primeiro se houve erro e omissão de alguém na condução da pandemia. 2, exame criterioso de provas. 3, vai começar a se analisar a aquisição de vacinas. 4, cloroquina. E 5º, se vai convocar pessoas para obter respostas verdadeiras para cada caso. Ou seja, as duas listas são muito parecidas.
muito parecidas. Agora, diz o pensador italiano Maquiavel que você não diz tudo o que você vai fazer tão às claras dessa forma, né? Então os governistas poderiam segurar um pouquinho ou fazer reuniões mais intramuros ou mais fechadas ou mandar um emissário altamente seguro, conversando com o outro lado também, que esteja fechado com você, para você fazer a sua estratégia. Como ficou tudo às claras, essa vai ser a agenda mesmo, viu? Não sei se nessa ordem, mas vai ser a pauta. Eu acho que o governo não dá ainda para você dizer que ele agiu com amadorismo, não agiu pelos métodos de Maquiavel, né? Agiu com transparência, por outro lado. Agora, vamos saber a eficiência de se a defesa vai funcionar como pensa o governo e a Casa Civil, ou se os ataques e levantamentos por parte de oposicionistas da CPI tenderá a funcionar. Vai ser uma pedreira. O meio é a mensagem. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que fatalmente, não é, Sidney, será um dos protagonistas da CPI, que começa daqui a pouquinho às 10 horas da manhã, foi flagrado neste final de semana sem máscara, passeando em um shopping Manauara, que fica em Manaus. O registro foi feito pela fotógrafa Jaqueline Bastos, que disse que Pazuello entrou no shopping com autorização da funcionária pela medição da temperatura. A fotógrafa disse que questionou Pazuello sobre a falta da máscara e ouviu do ex-ministro o seguinte, abre aspas, pois é, sem máscara, onde vende isso? Fecha aspas. A fotógrafa disse que em seguida uma cliente do shopping deu uma máscara ao ex-ministro da Saúde, general do Exército, Eduardo Pazuello. O que dizer, Sidney? Colombo, eu quando era jovenzinho, né, um pouco mais novo do que você, eu me alistei no Exército, né? Mas chegando lá eu não fui aceito, né? Eu tirei de terceira, como se chamava naquela época. Eu tenho um probleminha no meu braço aqui, eles entenderam que eu não estava capacitado fisicamente, então tirei de terceira, acabei não servindo. Você chegou a servir, você foi militar em algum momento naquele alistamento? Não, eu fui dispensado por excesso de contingente. Bom, então, mais ou menos, como eu, também não teve esse prazer, vamos dizer assim, né, de passar por aquela fase que para o jovem ela tem uma importância também, da disciplina, dá uma visão de país, né, é importante também, e quem até não queria servir, né, as Forças Armadas acabou servindo e se encontrou lá, tem isso também. Agora, você veja, vamos imaginar que nós dois não tivéssemos tido essa fatalidade, estivéssemos hoje na ativa, né? Qual o sinal que o nosso general, né, de 3 estrelas, está lá no topo, só faltou uma estrela para ele realmente chegar no ponto máximo do Exército Brasileiro, passa para a sua tropa, né, o general da ativa com esse comportamento. Ele já teve Covid, é bem verdade, mas o exemplo é muito importante. Nós aqui pequenininhos que somos, Colombo, temos que ser responsáveis com o que a gente fala, o que a gente faz no tratamento com as pessoas, ser educado, porque nós somos avaliados, julgados pelo que somos, pelo ofício que seguimos, pelo que falamos, servimos, a empresa que nos contrata, que nos permite atuar no nosso trabalho. Quer dizer, primeiro de tudo, não é um bom sinal o ministro fazer isso. Segundo, eu não sei se ele também disse onde comprar isso, ironicamente, ou se de fato ele queria comprar ali para poder usar. Mas isso é uma coisa, você sai de casa já. Você sai pronto. Eu uso 2 máscaras. Eu sei que tem gente que debocha, que fala mal e tal, mas e fui vacinado já na primeira dose, né? Porque eu tenho respeito com a vida, comigo mesmo, com quem eu gosto, com a minha família, com as pessoas na rua, mantenho distância. Procuro fazer isso. E aí eu não estou seguro que isso tudo vai evitar 100%, mas isso com certeza mais 90% de segurança me dará. Então não é um bom sinal, isso é ruim no momento que se instala uma CPI, mostra uma atitude do general Pazuello meio assim até debochada, desafiadora. Eu, se fosse ele, não faria isso, eu cairia em mim, entenderia o papel importante que ele é uma personalidade nacional, um protagonista, foi ministro, está na história curta desse país contemporânea. Eu acho que esse não é um bom sinal para sua tropa, não é bom sinal para os brasileiros, não é bom para ele. E vai ser mais um complicadorzinho, mais perguntas que ele vai ter que responder na CPI. Bom, vamos falar de um outro assunto que tem despertado muita polêmica, que é a análise pela Anvisa da autorização para importação da vacina Sputnik V, vacina produzida na Rússia, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra a Covid-19. A importação foi rejeitada ontem por unanimidade. Todos os técnicos, todos os diretores da Anvisa seguiram o voto do relator, o diretor Alex Campos Machado. As áreas técnicas da agência recomendam aos diretores que rejeitem o pedido de importação. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão
da Anvisa. Os governadores do Norte e do Nordeste que encomendaram as vacinas foram ao Supremo Tribunal Federal para obrigar a Anvisa a analisar dentro do prazo estipulado pela lei. A Anvisa analisou e disse: eu não tenho dados que me deem segurança para autorizar a aplicação desta vacina nos brasileiros. Agora há pouquinho, o Instituto Gamaleya se pronunciou por meio do perfil da vacina em uma rede social, dizendo que, na realidade, a Anvisa age por convicções políticas, digamos assim, porque o governo brasileiro estaria sendo pressionado pelo governo norte-americano a não autorizar a entrada de uma vacina russa aqui no Brasil. É um imbróglio e tanto, hein, Sidney? Sim, é verdade, mas a Anvisa fez de uma forma aberta e transparente uma análise que é difícil que a fabricante consiga responder. O que disseram ontem, né, esses pesquisadores e esses agentes e esses gerentes, essas autoridades da Anvisa? Que a vacina, ela traz em si mesmo, na sua fabricação, inadequação de estudos de caracterização, dos processos de controle sobre impurezas, de vírus contaminantes, estudos inadequados para embasamento, especificações, ausência de validação, ausência de qualificação de métodos de controle, ou seja, ela é fabricada sem a transparência que se exige. Uma gerente geral, Ana Carolina Araújo, de inspeção e fiscalização, diz que a equipe brasileira que esteve lá para ver a fabricação teve acesso muito restrito aos locais considerados fundamentais para avaliação segura. Saíram de lá sem ter certeza como é que o processo é feito. A Suzy Marie Gomes, gerente geral de monitoramento, ela argumentou que havia ausência de dados, falhas detectadas nas etapas de desenvolvimento, resultados de ensaio clínico sobre a qualidade, não permite garantir que a Sputnik é segura para a população. E assim os demais também, né? O gerente geral de medicamentos e produtos biológicos, Gustavo Mendes Lima Santos, também deu voto contrário. São muitas informações dando conta da inadequação desta vacina. Ela, portanto, está fora do jogo. Quem é que perde? Claro, perdem os brasileiros, porque perdem uma oportunidade de ter uma vacina para vacinar os nossos nacionais. Por outro lado, não vai se autorizar também uma vacina que não tenha condições de saúde e uso adequados. Com relação a essa pressão americana ao governo brasileiro, eu desconheço. Quero crer que possa existir a pressão até, mas que o governo brasileiro não pressione a Anvisa, que é um órgão de Estado, para ter isenção. A Anvisa me pareceu séria e correta nesses esclarecimentos dentro do prazo, ainda que um prazo mais elástico. Dessa forma, como bolha de sabão, a iniciativa dos governadores foi para o espaço do próprio presidente, que entrou em contato com Vladimir Putin, que ele fez aquele aceno, né, na tentativa de ajudar a desburocratizar ou pedir à Rússia que desburocratizasse para entrega logo de documentos e dessa forma tivéssemos mais uma vacina. Quando se pergunta quem ganha e quem perde, perde os brasileiros, sob esse aspecto de não ter a vacina, mas ganha os brasileiros também, porque a julgar pelos estudos, sendo eles sérios, eu acho que eles demonstram ser sérios, acho que foram sérios por parte da Anvisa, até onde eu sei, nesse sentido se evitou adotar uma vacina que pudesse trazer problemas de saúde para todos nós, né? Eu, no caso, tomei a AstraZeneca, né? Mas quem não tomou ainda podia ser que viesse a tomar Sputnik, como aconteceu na Hungria, na Argentina e em outros países. Bom, nós estamos continuamos, aliás, num momento muito grave da pandemia aqui no país, e o presidente Jair Bolsonaro ontem voltou a ameaçar usar as Forças Armadas para impedir que governadores adotem medidas de restrição de circulação, restrição de funcionamento do comércio. É a segunda vez que ele faz a mesma ameaça em 4 dias. Essa última declaração que nós vamos mostrar agora é de ontem, na Bahia. E dizer mais, está chegando a hora, pessoal, está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Estão ferindo o artigo 5º da Constituição ou não? Você vê, está sendo respeitado o direito de ir e vir, o direito da pessoa ter um emprego, é só você ver se isso está sendo respeitado ou não, por decretos de alguns governadores e alguns prefeitos. Não estiquem a corda mais do que está esticada. Não estiquem a corda mais do que está esticada, Sidney.
O tom foi ameaçador, né? Mas nem as Forças Armadas entendem ser esta a melhor medida. Peço ao senhor e à senhora, e você também, Colombo, que projete uma imagem para o futuro. Vai que o presidente diz que está chegando a hora, chega tal dia D, na hora H, ele assine algo nesse sentido, determina as Forças Armadas fazer ocupação, por exemplo, de algum município, ou deslocar contingente, tropas para algum estado. Olha o constrangimento, né? Militares nas ruas, fiscalizando, ou, sei lá, arrebentando portas de estabelecimentos para que se possa cumprir o que o presidente determina. É uma alucinação completa essa medida do presidente, ou essa medida não, né? Essa intenção, ou essa ameaça, ou essa ideia que ele tem, não me parece que é o melhor caminho para isso. Sobre esticar a corda, os políticos têm disso, né? Eles esticam também, o outro estica também, tem que se ver ao limite democrático. A explosão, a falta de equilíbrio de todos os lados, ela é muito ruim, né? Então, quando de fato se tem nos poderes, judiciário, legislativo, executivo, qualquer demonstração que não busque o diálogo, não busque o entendimento democrático da outra parte, não se tem uma boa conversa entre um fala, o outro ouve, depois o outro fala, você ouve. Enquanto a gente não construir esse fortalecimento das instituições, é o que a gente tem feito, né? Nesses últimos anos, tentado fazer isso, né? A coisa vai para um lado, vai para o outro, meio pendularmente, mas essa é a democracia brasileira, às vezes meio trôpega, às vezes meio firme, mas nós temos que trabalhar pela democracia. Vamos entender apenas como uma medida mais verbal, né? Mais do calor ali da rua. O presidente, quando ele tem a plateia em torno de si, o povo em torno de si, ele fala muita coisa e ele gosta desse tipo de confronto, de contato, e é bom que goste mesmo do contato com o povo, perfeitamente, nenhum problema. Mas me parece que se ele for por esse caminho, e está acontecendo o oposto, né? Os estados, os municípios estão começando a flexibilizar, até porque nós já temos um pouquinho de redução de ocupação de leitos em alguns lugares. Então, o país, com seriedade, o uso de máscara, álcool em gel e evitar aglomeração, vai ajudar muito a acalmar todo mundo, até mesmo o presidente, até mesmo a oposição. Sidney, bom ouvi-lo mais uma vez. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade, 9 horas. Pode ser? Deve. Daqui a pouquinho vamos ficar atento aí à entrada da CPI no jogo de maneira oficial. Grande abraço e até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.